tal dia eu vou sentar ali para conversar com esse chat GPT. Pois é. Semente não nasce de véspera, né? Tá certo essa frase? Exatamente. Tá vendo aí? Você sabe que tá errado. Então, vai ficar cada vez mais caro aparecer na internet. Você gosta de ir logo no problemão, né? É no pior Enfim, deles. no pior deles. O Papa não é o Papa porque ele finge acreditar em Deus. Será? Ok, pelas jurubebas dá para entender, né, ou pelo menos imaginar como será este programa que vai falar sobre marketing político. Para falar sobre isso, eu convidei 2 profissionais da área, amigos com quem eu já atuei, inclusive. Cássio Bergamasco, né, especialista em análise de dados, empresário e marketing. Seja bem-vindo, obrigado pela sua participação de novo aqui. Rony Cavalcante, historiador, especialista em marketing também. Seja bem-vindo e obrigado pela sua participação aqui neste assunto, que promete ser assim bem interessante, né? Eu vou fazer aqui o papel do cara que lida com comunicação dentro deste processo, né? Então vou participar não só como âncora do podcast, né? Mas também vou dar os meus pitacos aqui. Bom, para começar, Cássio, define aí marketing. Marketing é um conjunto de estratégias que você usa para preparar um produto para o mercado, né? Então, a gente está falando aqui de marketing de um produto, a gente fala de preço, de praça, de promoção, enfim, a gente vai lembrar de Philip Kotler e vários outros autores que trouxeram esse tema. Quando nós falamos de marketing político, nós tiramos, então, um produto de cena e colocamos, então, um personagem que é um político que pode estar em período eleitoral ou não, e que as estratégias para preparar esse político para o mercado eleitoral, ou seja, para ele obter votos, condizem com o que o eleitor espera, assim como o que o consumidor esperaria do produto. Então, marketing político reúne todas as características do marketing convencional, só que ele vai exigir um pouco mais de conhecimento sobre história, sobre outras coisas que a gente pode listar aqui, sociologia, assim por diante, que o marketing tradicional olharia com outros olhos, né? Rony Cavalcante. Eu vou só pedir comentários aí em relação ao que ele falou. E aí? Primeiro, é um prazer estar aqui contigo, Léo. Tinha um tempo, né, que a gente não se encontrava e é um prazer estar contigo aqui. Léo é uma das pessoas que conhecem muito de comunicação e que é muito bom estar aqui batendo esse papo junto contigo, com o Cássio. Marketing eleitoral, né? Marketing eleitoral, primeiro a gente pode talvez começar a conversa aqui definindo alguns temas que a gente pode desenvolver durante o programa aqui. Um deles é a demonização da atividade, né? Vamos chamar assim, que criou-se até o termo aí de marqueteiro, né? Eu odeio esse termo, cara. Eu também. O tal do marqueteiro, para mim, significa... Para mim, não estou dizendo que o marqueteiro é isso. Estou dizendo que o termo significa picareta. Que se convencionou isso mesmo, né? O que as pessoas imaginam é o quê? O marqueteiro é o cara que pega um cara que não presta e bota ele bonitinho e as pessoas vão lá e votam em alguém que não presta. Então, para além disso, a atividade de marketing político é muito mais ampla, né? Ela tem diversos vieses, diversas nuances que precisam ser observadas e principalmente para quem está atuando nessa área, para quem tem interesse em atuar nessa área, a gente pode bater um papo aqui sobre como é isso na prática, né? Talvez seja interessante falar sobre isso. Bom, a gente tem que falar aqui de marketing político para partido, para campanha e para político, ou seja, são 3 coisas diferentes, né? Vou atender um partido e tal. Então aí você tem uma pegada, só, vou atender uma campanha, né, tal. Outra coisa, vou atender um candidato, alguém que numa eleição, por exemplo, majoritária, né? E aí você tem aquele contraponto da outra campanha. Você, meu candidato é o mais bonito. Aí alguém responde lá, o candidato dele é o mais feio, né? Enfim, ou seja, essas coisas todas... na elaboração, na criação de um conceito, elas dificultam demais, porque o número de
de variáveis aumenta exponencialmente, né? Quando você raciocina sobre um conceito, por exemplo, você tem que levar tudo aquilo em consideração. Sim. Não, eu vou dizer isso, mas e a campanha adversária? Vai fazer isso, vai falar aquilo, tal, não sei o quê. Enfim, essa é uma grande dificuldade. E grande parte das dificuldades de uma campanha, elas surgem por falta de planejamento. Muito bem lembrado pelo Rony aqui na nossa conversa que antecedeu aqui o podcast. Então, vamos começar falando do começo, né? Tem um candidato, tem um partido, tem uma campanha precisando de comunicação. Sim. Ok, tá. Então, como é que vai ser? Qual é o primeiro ponto a ser levado em consideração? Fez reunião, falou, aconteceu... Qual o contexto? Tem pesquisa política? Não tem? Não sei o quê. Vamos planejar. Tá. E aí? Exato. E aí? O planejamento, ele tem que ser encarado como uma atividade permanente. Sim. Né? Então, não adianta uma campanha achar que vai gastar ali 3 dias, uma semana, que vai planejar todos os conteúdos que vão existir na campanha até o final. Claro. Inclusive, é interessante, né? A gente tem visto campanhas, por exemplo, que faltam 15 dias para acabar a campanha e a equipe de marketing está parada, porque todo o conteúdo da campanha já foi produzido. Já viu isso acontecer, né? Ou seja, quando isso acontece... não prevê os cascudos. Não prevê os cascudos. Existe um excesso de planejamento, né? O que talvez, acho que talvez antes até do planejamento, que é o entendimento do contexto, entender as necessidades, posicionar, vem cá, então, quem é o meu candidato? Né, com tudo aquilo que ele vem, né, com todas as possibilidades do ponto de vista de pontos positivos, potencial eleitoral, e também dos pontos negativos, aquilo que de alguma maneira afastaria eleitores mais propensos a votar nele. E uma análise profunda do contexto. Uma análise profunda do contexto. E que você linkaria um outro instrumento, que é um assunto também para 10 horas de podcast, que é o instrumento da pesquisa eleitoral. Que, aliás, é como esse instrumento, ele evoluiu ao longo do tempo, né? Nós passamos de pesquisas feitas por amostragem e com uma metodologia de abordagem presencial em pontos estratégicos da cidade, né? Para pesquisas feitas hoje 100% online, que você faz anúncios para as pessoas participarem das pesquisas e a ponderação é feita através das características desses eleitores respondidas de forma 100% online, que tem se mostrado muito eficientes, visto aí Atlas e outros institutos de pesquisa que utilizam metodologias similares. Então, voltando aqui para o planejamento, considerando o contexto que a pesquisa traz, né, ele tem que ser encarado como algo permanente, até porque se o objetivo é eleger um candidato, ele pode não ser eleito, né? A comunicação, o marketing político é um dos fatores que levam um candidato a ser eleito. Existem vários outros fatores que você não controla enquanto profissional, isso é importante de você destacar, mas que esse planejamento tem que continuar. O que é um pós-campanha, né? Então, quantas vezes você que está em casa viu um candidato que depois que perdeu a eleição, desapareceu? E depois, daqui a 4 anos, ou daqui a 2 anos, ele tá de volta como se nada tivesse acontecido. Ele foi embora, então nunca mais falei nada. Exato. Nunca mais participei. É quase que desativa. Engraçado que hoje, com as redes sociais, você pode ver isso. Ele literalmente, você vê lá, tem uma lacuna, né, de publicações. Exatamente. Chega lá, outubro... 100 publicações. Voltei agora, mas não estou só interessado no seu voto. Exatamente isso. Então, o planejamento ele tem que considerar essas hipóteses, né? Rony, voltei, mas não estou interessado. Não, mas o senhor está assumido tem 4 anos. Não, mas é o seguinte, é porque... Cara, é difícil. E aí, seguindo isso que o Leal tocou no assunto aqui, que é o planejamento, uma das coisas muito importantes, ou seja, na verdade não é muito importante não, eu diria fundamental para estabelecimento de qualquer ação da campanha, é o estabelecimento do conceito que você vai seguir, né? Então o Cássio comentou aqui, você precisa, o profissional e a assessoria, né, precisa trazer todas as informações possíveis daquele projeto e em seguida o profissional de marketing político deveria, pelo menos, né, Leal? Nem sempre o faz, mas deveria estabelecer um conceito consistente e depois desse conceito consistente e aprovado
pelo partido, pelo candidato, seguir então no desdobramento desse planejamento. Porque sem isso, é o que eu diria que fica um navio à deriva. Com certeza, né? É o lastro, né? É o fazejamento. Porque senão você começa a fazer um monte de coisa sem saber exatamente para onde você vai. Né? E quando a gente fala de estratégia, as pessoas gostam muito de falar, tem que ter estratégia, tem que ter estratégia. Mas a estratégia, ela tem que estar lastreada num conceito muito bem definido e mais, aprovado por quem te contratou e protegido. Protegido, né? Nossa, e aí é uma outra história sobre o protegido, mas... Isso dá um podcast de umas 30 horas. Exatamente. Mas enfim, então, estabelecido o conceito, você começa o desdobramento das ações daquela campanha, daquela campanha, seja eleitoral, ou seja de mandato, ou seja, né, para um partido político. E a gente pode até citar um exemplo que a gente estava conversando aqui antes de começar, que é um exemplo que eu gosto muito, de um estabelecimento de um conceito, que foi 2001, né, já é um conceito um pouco antigo, 2001, na véspera então da eleição de 2002, onde Lula foi eleito presidente do Brasil pela primeira vez, o PT então contratou aquela época Duda Mendonça, né, para fazer aí o marketing político do partido, então um ano antes das eleições. E aí eu me lembro direitinho de um filme, isso me marcou na época. Repara que esse conceito já estava com visão lá na eleição, hein? Já estava com visão lá na eleição. E o conceito era embasado numa frase que eu vou dizer a seguir, mas que tinha a construção de alguns filmes, né, que foram ao ar nos programas eleitorais gratuitos do partido, na propaganda eleitoral do partido, e que um deles era o seguinte, era a cena de uma senhora dentro de um carro de luxo, um carro preto de luxo, passando embaixo de um viaduto, e essa senhora abria o vidro, né, então a cena abria o vidro e a senhora olhava no viaduto, tinha lá uma mãe, né, com a criança de colo, embaixo do viaduto, amamentando uma criança de colo, e aí a cena fecha naquela criança e vem a seguinte frase, o locutor diz o seguinte: se cenas como essa chocam você, né, se cenas como essa mexem com você, você pode até não saber, mas no fundo você também é um pouco PT. Ou seja, na prática, devia existir ali, eu não sei como é que foi a construção disso, até gostaria de saber um pouco mais dos detalhes disso, mas tenho certeza que existia muitas informações vindas de pesquisa, de dados, de diversas informações de que o PT, então, ainda era um partido que não tinha ligação direta com o cidadão comum. Então, a função ali desse conceito era transformar o partido em alguma coisa que tivesse empatia com as pessoas comuns. Ou dizer que o PT defendia coisas que as pessoas defendiam. As pessoas comuns defendiam. E aí exatamente. Você vê que a diferença do profissional de marketing político e de um sociólogo e de um historiador. É porque você identificar justiça social como sendo um elemento característico de movimentos progressistas e assim por diante, é uma coisa. Agora, como eu faço do ponto de vista de comunicação para traduzir o efeito da justiça social enquanto termo em um programa de televisão? Então, essa é a grande, vamos dizer assim, galardão do marqueteiro político, né? Eu vou usar o termo próprio para as pessoas entenderem. E claro que você tem outros cases também depois desses que demonstram que o conceito é muito importante e é preciso que o conceito também convença o candidato. Com certeza. Porque em algum momento... Aliás, esse é um grande problema. E eu acho que, inclusive, Léo, nas vezes que nós trabalhamos juntos, né? Muito. Tem uma frase que o Léo fala bastante, que é o poder da comunicação enquanto verdade. Uhum. Né? Então, por que a gente está dizendo isso? Porque vamos trabalhar aqui um cenário hipotético. Imagina que, porventura, um candidato não concorde moralmente com as propostas em que ele está divulgando, enfim, com que a estratégia da sua campanha está indo, né? Ele não concorde sequer com o conceito. Então, você imagina você ter um candidato que o conceito tem a ver com justiça social, mas que ele nem entende o que é justiça social e assim por diante. Em algum momento, ele vai ficar exposto em relação a quanto que isso representa de fato
a sua consciência. Isso é muito claro hoje em dia. E vai fazer merda. Vai fazer diferença. E hoje não tem como, com as redes sociais, com as entrevistas, nós observamos sim a diferença entre o que é um candidato e o que é um político eleito. As frases não se mantêm iguais, né? Basta a pessoa ser... Veja aí o Milei. Veja o Milei. Não, o próprio Lula. Então você pegar as frases do Lula, e se você for ler para as pessoas na rua as frases que o Lula disse e falar que foi o Bolsonaro que disse, as pessoas, é verdade, Bolsonaro falou isso mesmo, não sei o que lá. E as frases foram ditas pelo Lula. E vice-versa. Você pegar frases que o Lula disse... as mudanças, elas... E outra coisa, então... Ter a verdade do candidato, identificar. Então, o profissional de marketing político, além de entender de história, além de tentar traduzir os conceitos, né, muitas das vezes conceitos ideológicos para uma comunicação efetiva, ele também tem que compreender que as decisões de escolher um candidato não são decisões racionais. São decisões que passam por um arcabouço moral individual e às vezes coletivo, e isso que nos faz diferente, né, entre os outros animais. Nós somos capazes de idealizar, nós somos capazes de contar histórias um para o outro, né? Você nunca vai convencer um macaco a dividir a sua banana em troca de um lugar no paraíso dos macacos, onde lá teremos várias bananas para ele consumir. Não, isso não vai acontecer. O paraíso dos macacos. Mas é por isso que nós, como Homo sapiens, temos esse diferencial e conseguimos mobilizar tantas pessoas sem ter uma conexão tão próxima a elas, né? Através do que é imaginado, através desses valores e o que nós entendemos como uma conduta ideal para se viver. Bom, para você que está assistindo o podcast, que o assunto é marketing político, e você que faz parte de algum partido, de alguma campanha, possível campanha, ou se você vai ser candidato ou pretende ser candidato, é muito importante, então, aproveitar aqui o que o Cássio está dizendo. Ó. Primeiro, é muito importante entender o contexto, né, onde a campanha vai acontecer, beleza? Ó, em que ano estamos? Como é que está o país? O que as pessoas estão pensando? A importância das redes sociais na vida delas? Enfim, contexto, não é? Esse candidato, quem, como é que ele é, o que ele pensa, qual é a verdade dele, enfim, tudo isso para que ocorra a criação de um conceito e o planejamento desta campanha. Não é? Outra coisa que ele citou foi a importância das pesquisas. O que acontece normalmente quando você fecha um contrato para fazer um trabalho desse? A primeira coisa que você vai usar são as pesquisas. Exato. Porque grande parte do contexto, da situação do estado, do país ou do município onde você vai atuar, você pode entender muito sobre isso, sobre o que as pessoas estão pensando, e etc. e tal, através das pesquisas. Esse é o único instrumento que se tem. Que, aliás, é bom lembrar que o oposto das pesquisas, né, é o achismo. Cara, é impressionante. Não, aqui, ó, todo mundo gosta dele. Aí você fala assim, os nomes, por favor. Eu nunca dei de cara com alguém que passou da primeira mão. Não, o João, o Manuel, o seu Zé e tal. Minha mãe, entendeu? Ou seja, a fala, todo mundo acha isso, todo mundo pensa assim, todo mundo vai votar, todo mundo... Quando alguém diz, ele está usando o achismo nu e cru. E o achismo, é fundamental entender isso, porque o achismo, ele é o pior veneno numa campanha e é muito utilizado principalmente pela assessoria. Bom, já que eu falei o termo, né? Então agora vamos entender um pouco sobre a necessidade de você ter uma maneira de trabalhar com essa assessoria sem que ela se transforme num problema para a campanha. Rony. Você gosta de ir logo no problemão, né? No pior deles. No pior deles. Então, quando você começa um projeto de marketing político, especialmente eleitoral, né? Que é a diferença entre o marketing político, que é feito em qualquer momento, né? Fora ou não das eleições,
E um marketing eleitoral especificamente, marketing político eleitoral, que normalmente é onde existe a grande demanda de contratação de profissional, né, que não deveria ser, mas infelizmente acaba sendo que as pessoas vão contratar o profissional de marketing político ali chegando nas eleições. Então você se depara, principalmente quem já tem algum mandato, dá um exemplo, por exemplo, algum candidato que é vereador e vai ser candidato a prefeito, por exemplo, né? Nas próximas eleições aí vão ter alguns nesse caso. Ou que é deputado estadual e vai ser candidato a deputado federal, federal vai ser candidato a prefeito, enfim. Esse cidadão, esse político, ele já tem ali uma assessoria completa, né? Que conhece ele, que conhece o mandato, que conhece em tese a cidade, que conhece todo mundo. Então, quando chega o profissional de marketing político, normalmente os primeiros embates estão nesse lugar, né? Porque primeiro que essas pessoas têm que ser consideradas porque elas desempenham um papel importante ali no mandato, né, no dia a dia, elas conhecem o jeito que o cidadão lida, elas conhecem a cidade, elas conhecem, então tem que ser considerado isso. Por outro lado, e a ambiguidade está exatamente aí, é que eles têm uma dificuldade enorme de aceitar qualquer coisa que seja diferente. Como todo ser humano, o diferente às vezes assusta, né? Então, quando um profissional de marketing político vem e estabelece um conceito diferente daquilo que está se acostumado a fazer, o que acontece é que às vezes o candidato, né, ele aprova, topa, porque aquilo está embasado em pesquisa, em dados, e está muito bem fundamentado, mas ele esquece às vezes de combinar com o time dele, que aí o time dele começa a trabalhar contra ele. Isso é muito comum em eleições. E é impressionante como muita isso campanha é perdida por causa disso. A campanha e faz isso que você acabou de falar, né? O resultado final, às vezes, está comprometido exatamente nesse lugar. Por quê? Porque tem um time trabalhando numa estratégia para um lado e tem outro time trabalhando para outro. Eu já vivi situações, por exemplo, que a gente até trabalhou junto numa dessas campanhas, a gente não precisa falar nomes e tal, mas assim, você cria uma estratégia, um conceito e tal. Umas campanhas há uns anos atrás, por exemplo, dependendo da cidade, veículo, carro de som, né? O som volante ainda é um veículo importante em algumas cidades onde é permitido, enfim. E aí eu me lembro nessa situação específica, então tinha toda uma estratégia voltada para o som volante. Por quê? Porque naquela cidade, naquele município, não tinha rádio, não tinha TV própria, então o som volante era o grande questão. E aí você cria toda uma estratégia, né, todo um planejamento nos primeiros 15 dias de campanha e tal, e aquilo começa a funcionar, e tá indo muito bem e começa a funcionar. Aí eu chego lá um dia, os carros de som estavam tocando outra coisa, outro jingle, outra coisa que não... Eu falei, o que é isso, né? O que está acontecendo? Não, porque alguém achou que essa musiquinha, no caso era uma paródia, né? Que normalmente em campanhas eleitorais não servem para nada. Aí alguém disse assim, não, eles cansaram da música que estava aí, e aí colocou essa. O motorista não aguentava mais escutar a música. Mas tocando. Essa ficou legal, a gente achou legal. Ou seja, existe uma estratégia muito bem definida, com os rumos definidos e tal, e aí alguém da assessoria achou que não, aquilo pode ser alterado e tal, e entregou outro, naquela época era CD, né? Entregou outro CD pro carro de som e o cara colocou lá e vamos em frente. Ou seja, isso é um verdadeiro câncer para uma campanha, né? Porque elimina a estratégia, elimina o conceito e naturalmente mina com muita força o resultado final de uma campanha. Isso numa cidade pequena é esse o problema. Agora imagina numa campanha para governador, para senador, para presidente, que é muito mais grave. Agora você está só abrindo um parênteses aqui para você, assim, para deixar bem claro o que é isso, né? Uma vez eu estava participando de uma reunião sobre uma campanha numa determinada cidade, que eu não vou falar o nome aqui porque vai dar BO, né, e tal. Mas eu vou explicar o que aconteceu. Num determinado momento, esse negócio aí era tão grave, né, que um dos principais assessores virou para mim e disse assim, não, é porque você não é daqui, então você não entende, mas aqui, o povo aqui é diferente. Então, isso que você está dizendo não funciona aqui porque o povo daqui é diferente. Tava toda a equipe do cara, da assessoria e tal, estava tudo lá.
Aí eu olhei para ele assim e tal, pensei bem, né? Que eu sou uma pessoa com uma paciência enorme. Olhei bastante, aí eu falei, não, realmente, cara, você tem razão. Por exemplo, quando o avião pousou aqui, né, no aeroporto, eu reparei que a propaganda da Volkswagen, da Bombril, da Coca-Cola, e fui citando vários, aqui ela é completamente diferente do resto do país. Só tem aqui. Então você está correto. O povo aqui realmente é diferente. Aí, olha só o efeito disso. Ficou aquele negócio assim e tal. Aí tinham duas pessoas, assim, na primeira fileira, né? Um virou para o outro, não sei os nomes, né? Virou para o outro assim, cara, você sabe que eu nunca tinha reparado? Entendeu? Ou seja, cara, se tudo que funciona lá fora funciona aqui, por que que só a campanha, o conceito que você está imaginando não vai funcionar aqui? Ou seja, então, por que que a gente está falando de assessoria? Porque agora, nas próximas eleições, muitas campanhas vão ser prejudicadas por isso. Certeza absoluta. O papel do marketing político com esse novo formato, né? Menos tempo de exposição na televisão. A internet, apesar de ser um instrumento poderosíssimo, ela tá tão cara quanto a televisão. Com certeza. Então, basta quem trabalha com isso ou quem trabalha com tráfego pago observar o que acontece com o valor, né, das palavras-chave, o que acontece com o valor do anúncio, né, o efeito em que a cada R$1 que se aplique em publicidade, o que isso acontece no período eleitoral. O valor dobra, triplica, quadriplica o preço, né? Tem campanhas que chegam a gastar aí... E funcionam... 400, 500 mil reais em 30 dias no Facebook. Tá? No período eleitoral. Então quer dizer que se exposição também resolvesse, então a campanha que gastasse mais com tráfego pago, ela sairia na frente, né? O que é a mágica do marketing político, né? Não é uma ciência exata, você tem várias circunstâncias que tem a ver com contexto, candidato, conceito. Tem campanhas que não tem conceito. Grande parte das campanhas não tem conceito. O conceito é o próprio candidato. Né? E às vezes o erro é achar que as pessoas votam em alguém por um motivo objetivo. Isso não acontece. O motivo objetivo é o que nós respondemos na pesquisa. Por exemplo, imagina que a pesquisa pergunte para o cidadão brasileiro: quantos livros você lê por ano? As pessoas, elas tendem a responder 1, 2, quando na verdade elas não lêem nenhum. Por quê? Porque como que... Olha pra você ver, o nosso cérebro já nos educa. Vem cá, você vai responder que você não lê nenhum? Você vai dizer que você é um desinformado? Ninguém quer parecer desinformado. Então, a pesquisa já te conduz a uma resposta nesse sentido. E é por isso que nós vemos também, apesar de que é melhor ter pesquisa do que não ter pesquisa, não estou aqui apoiando o achismo, né? Existe método científico por detrás da pesquisa, mas é preciso entender que a pesquisa é um sinal de tendência. Sim. Né? Existe uma tendência. Então, a gente observar, por exemplo, a eleição na Argentina, o Milei, ele ganhou com uma certa margem, né, nas primárias. Mais de 10%. É muita coisa. Considerável, e ainda mais... Pra quem perdeu... Ainda mais vindo de um partido pequeno, vindo assim de uma base inexistente. E continua, né? E continua. Mas aí agora eleito é outra história, né? E aí, quando você chega observa o resultado em que o Massa alcançou, deu uma sensação para o restante dos analistas de que, será que o Milei bateu no teto? Olha a reflexão. A reflexão, ela tá objetiva. Como se tivesse um gráfico e a intenção de voto tivesse um limite matemático. Sendo que, no final das contas, a decisão de votar em alguém é uma decisão humana, que ela perpassa em vários aspectos que não são racionais. Sim, né? e outra coisa, os apoios também que ele passou a ter, que também vão contar. Tem várias outras situações. Então tá bom, então por um lado, aí você liga a televisão e escuta assim, não, porque marqueteiros do PT foram ajudar na campanha de massa e uma das estratégias adotadas foi a implantação da estratégia do medo.
que é uma estratégia que se mostrou ineficiente em vários momentos da história, que inclusive tem até, quem tiver curiosidade de olhar aí no YouTube, não acho que até tiraram do ar, mas tiver essa possibilidade, tem uma propaganda em que mostra, né, uma criança levando uma arma para a escola. Né? Para mostrar que isso poderia acontecer numa sociedade em que as armas fossem liberadas, que era uma proposta do Milei e numa tentativa de criar um pânico, medo e assim por diante. Sendo que, na verdade, o que conduz o voto são muito mais valores e aspectos do que efetivamente o medo. Né? Então, na prática, olha para você ver quantos desafios que o marqueteiro político enfrenta. E todo mundo é especialista em comunicação. Nós nascemos nos comunicando. Sim. Nós fazemos isso desde criança. Isso nos dá a falsa sensação. Ao primeiro tapa na bunda, você chora. Você chora por quê? Eu não posso mandar você a merda, não posso, não sei ainda e tal. Eu vou chorar. Quem não chora não mama. Aí o vendedor que está habituado a fazer convencimentos se acha um especialista em convencer as pessoas de maneira geral, e ele pode então atuar em outras frentes porque ele domina a arte do convencimento. Então o marketing político tem esse desafio. Todo mundo se acha um pouco especialista em marketing político, assim como se acha técnico de futebol e assim por diante. Pouco? Eu gosto do cara, porque ele é bonzinho, olha, um pouco. Cara, pra quem já viveu essas, assim, várias campanhas e tal, não é um pouco, né, cara? É canseira. Especialmente quem tem uma trajetória na política, né? Seja de direita, seja de esquerda, em algum movimento e tal. E aí eu posso citar um caso aqui que é até emblemático. Eu gosto das coisas na prática porque elas elucidam melhor. Tem um caso que até eu e Cássio trabalhamos há algum tempo. Foi na eleição de 2018, e aí eu não vou citar nome das pessoas, mas assim, foi um caso muito emblemático. A gente vinha fazendo um trabalho de posicionamento político para um cliente, e ele seria candidato nas eleições de 2018 a deputado federal. E esse cidadão era um cara que estudava segurança pública, então estudava os temas de segurança pública. Ele era um agente de segurança pública, né? Ele é um agente de segurança pública e estudava o tema, fazia mestrado, enfim, era um cara que tinha conteúdo nessa área. E aí a gente começou a desenvolver com ele um trabalho, fizemos um planejamento dentro do conteúdo dele, dentro daquilo que ele tinha de potencial, porque também não existe essa de que não, o cara da comunicação do marketing político vai lá e vai colocar tudo pro cara falar e ele vai falar. Isso claro não existe. Né? Tem que ter consistência. Né? Aí entra o probleminha da verdade. Exatamente. Daí a gente começou a trabalhar com aquilo que ele já tinha e isso começou a dar muito certo. Começou a ter repercussão na internet, começou a aumentar o número de seguidores assim, até exponencialmente e tal. Então veio uma situação muito boa, até então muito boa. Só que aí é que começaram os problemas. Por quê? O cidadão, tinha lá um perfil de centro-esquerda, vamos chamar assim. Ele era da segurança pública, só que o pensamento dele era de centro-esquerda. E aí olha o contexto da época, isso 2018, início de 2018, o contexto de indignação geral, que eu inclusive atribuo a eleição de Bolsonaro a essa indignação generalizada que existia no Brasil naquele momento, né, sem entrar aí nas questões ideológicas. Bom, esse candidato então era um candidato pessoalmente de perfil de centro-esquerda, que falava do tema de segurança pública, que era um tema que estava totalmente à direita. Né, naquele momento, as frases que você escutava, né, a bancada da bala, que já estava estabelecida no Congresso e tal. Então, a frase que você escutava era bandido bom, bandido morto. Tá. E aí, começando a fazer um trabalho para ele e tal, e a rede dele cresceu muito, o canal de comunicação dele cresceu muito e tal. E aí, eu me lembro, o Cássio analisou lá e a gente sentou e foi olhar os números. E aí, nos deparamos com a seguinte situação. Mais da metade, bem mais da metade das pessoas que estavam na rede dele concordando e comentando e tal, era perfil de direita bolsonarista. E ele num perfil centro-esquerda. Só que era assim, era um centro-esquerda não revelado. Tipo assim, claro, eu entendi. Né? Só que no fundo ele era um cara de centro-esquerda. Então, entendi. Aí a gente pega essa informação, ok, então agora... Ou seja, ele era de verdade centro-esquerda. Centro-esquerda, exatamente. Entendi. A gente pega essa informação e fala, temos que fazer uma reunião aqui e a gente precisa definir os rumos.
A partir da definição que vai acontecer aqui, a gente vai criar um conceito e você vai trabalhar nesse conceito. Perfeito, fizemos uma reunião com ele, a hora que mostrou isso e foi para decidir para que rumo a gente poderia ir, ele disse claramente, não, eu não consigo fazer isso, eu não consigo dizer bandido bom é bandido morto, isso não cabe em mim, eu sou um cara de centro-esquerda, eu não concordo com o que essa galera aí tá falando e tal, e a galera que tava aderente ao projeto dele. Lembra que nem precisa dizer exatamente. Bandido bom, não é aí a gente tentou dizer para ele, olha, o que você está falando aqui precisa ser traduzido, mas não pode ir de confronto com isso que essa turma pensa. Então você não precisa dizer bandido bom é bandido morto, mas você vai ter que ter uma estratégia eleitoral aqui que vá ao encontro dessa turma aí que é bolsonarista. Ou você topa isso, ou suas chances de eleição estão a zero. Você não será eleito. Que fique muito bem claro isso, porque a gente precisa dizer a verdade para o cara, né? E aí, enfim, resumindo a história, ele não topou a estratégia. Ele não topou, disse que não conseguia fazer. Eu me lembro direitinho que eu ainda disse para ele, olha, eu respeito muito quem toma essa decisão, porque é uma decisão difícil. O natural seria o cara dizer, não, eu falo qualquer coisa aí para ser eleito. Na verdade, nós temos muito poucas pessoas eleitas com esse tipo de comportamento. Exatamente. Exatamente. O que vigora é o pragmatismo político. Exatamente. Que é o... política real. O que está funcionando o que está funcionando, o que eu tenho que dizer, está funcionando e eu vou dizer. Bom, aí finalizando a história, o que aconteceu? Só que aí é que entra, né? Durante o período eleitoral, então isso muito bem definido. Olha, então até uma espécie de conselho que a gente deu a ele foi o seguinte, olha, você tem que saber que as suas chances de eleição são mínimas. Então, portanto, não vá fazer loucura, não vai gastar o dinheiro que você não tem, não vá fazer nada disso. Faça uma campanha de posicionamento, quem sabe na próxima eleição e tal. Perfeito, ficou tudo entendido, ok. Só que aí vem um momento de eleição, né? A eleição mexe com, né, quem trabalhou em campanha sabe disso, e quem já foi candidato sabe mais ainda que todo candidato tem certeza que vai ser eleito, né, Léo? Isso é uma coisa mais maluca que existe. Não, e aí? Não, tô eleito. Tá eleito, exatamente. Aí ele começa a fazer as contas. Todo mundo vai votar em mim. Aí ele começa a fazer as contas. Ó, em tal lugar assim, tantos votos, tantos votos. Aí quando abrem-se as cortinas, né? Começa o espetáculo, não é isso? Pois é, quando as urnas são abertas, não aparece voto em lugar nenhum. Enfim, aí nesse caso específico lá, durante a campanha, claro, e acho que ele não combinou direito com os apoiadores ali e tal, qual era a estratégia, mas ele sabia muito bem disso, e às vezes que a gente conversava, a gente reforçava isso, olha, lembre-se, você escolheu um caminho que não é o caminho aí da direita que fala sobre segurança pública. Portanto, você vai se distanciar dessa turma, porque eles vão querer posição sua sobre esse assunto. E né? você não Pena vai de se morte, posicionar. eles querem saber. Hoje não tem mais como você fugir dos assuntos. Sua opinião sobre pena de morte, sobre aborto, sobre qualquer... enfim. O entendimento dele, né, em relação ao que estava se passando no Brasil naquele momento. Exatamente. E aí ele definiu-se isso. Ok, respeito, vamos seguir então. Mas, ou seja, a estratégia é uma e ela precisa ser seguida. Aí eu me lembro direitinho, faltando assim 15 dias para o dia da eleição, aparece ele e um assessor lá na agência com uma brilhante ideia, que era fazer um material que tivesse o formato, o corte, né, o formato de arma de fogo, uma arma, né, uma pistola, entendeu? Aí eu falei, agora virou loucura, né? Porque lá atrás, há 6 meses atrás, quando a gente te propôs ir nessa linha, você não topou. Agora, faltando 15 dias para a eleição, você acha que isso vai mudar a sua campanha? E você acha que fazer um material de arma vai te reposicionar num outro lugar? Só um parênteses, se ele tivesse o estômago de fazer Bolsodória, talvez tivesse funcionado. Pois é. Mas tinha que ter o estômago de Dória para fazer isso, né? Porque foi exatamente o que aconteceu. Exatamente. Ou seja, muita gente opta por isso, né? Exato. Claro, e na prática, assim, nós que somos profissionais, eu não vou fazer juízo de valor em cima disso. Não,
O natural seria, eu gosto de citar esse exemplo, porque o natural seria o oposto, né? O natural seria ele olhar e dizer, não, então é nessa linha que tá indo embora, bandido bom é bandido, mas esses bandidos tudo aí, não sei o que. Entendeu? O normal só seria que ele isso. não era isso. Ele não era isso. Então, e ele pronto. assumiu essa postura. Só que durante a eleição, influenciado por um monte de gente ir jurando que vai ganhar a eleição, ele se perdeu. E aí, quando ele se perdeu e ele, junto com a assessoria, começa a vir ideias absolutamente malucas, que é o que mais acontece em campanha, né? Que te faz sair da estratégia e do conceito inicial. E isso é muito perigoso, porque eu, particularmente, não conheço ninguém em eleição majoritária, em eleições importantes aí, que tenha ganhado a eleição sem nenhuma estratégia, sem nenhum conceito muito bem definido, né? O que eu vejo por aí é assim, quando o cara não é coerente, quando ele não tem uma estratégia definida e quando ele não sabe para onde vai, normalmente, a não ser que seja uma eleição assim, que todos os adversários estejam nessa, aí tudo bem. Quando você tem um determinado tipo de contexto, por exemplo, eu acho que na eleição presidencial que elegeu Bolsonaro, o contexto, o momento foi 70% da importância e aquilo foi utilizado para ele ganhar a eleição e não tem, porque isso é tão verdade que estando presidente, com toda a máquina na mão, e quando eu digo máquina, nós temos que lembrar que não só a máquina federal, algumas máquinas estaduais também foram usadas. Sim. E ele não conseguiu se reeleger. Ou seja, então o contexto mudou e a dificuldade passou a ser enorme, né? Eu acho que no caso dele ainda tinha uma questão a favor dele, né? Nesse caso aí, que era a pandemia. Sim. Que ela foi péssima para todo mundo, mas no caso de quem estava no poder, era uma baita oportunidade, né? E ele transformou isso numa coisa... Isso foi um problema para ele. Ele transformou isso numa coisa negativa para ele, né? Com toda certeza. Eu não estou dizendo aqui que pandemia foi bom, estou dizendo aqui que no contexto da pandemia, os governantes tinham eles não precisavam fazer... Quer dizer, as leis que travam, né, as compras governamentais, tal, nada disso existia. Então você tinha ali uma oportunidade enorme de fazer o que você precisasse fazer para salvar aquela situação. Bastava ser um pouco mais empático, né? Um mínimo de empatia. Ou seja, então isso mostra que para a gente não sair disso e entrar noutra seara, né? Que aí seria, aí seria ideológico. Uma outra questão fundamental aqui, e o Cássio lembrou isso algum tempo atrás, sobre, por exemplo, você ter o discurso certo, mas não conseguir levar esse discurso adiante. Seria mais ou menos assim, eu estou dizendo que uma maçã tipo X custa R$1 e não vendi nada. E outra pessoa diz, esta maçã tipo X custa R$5 e vende tudo. Provavelmente o que aconteceu é que o canal que eu usei para vender de R$1 não atingiu ninguém. E o canal que foi usado para vender de R$5 atingiu todo mundo. Esse problema das redes sociais principalmente, Cássio. Você vê que, citando um pouquinho as eleições de 2018, a eleição do Bolsonaro foi basicamente redes sociais, o principal canal, né? E quando a gente fala redes sociais, vamos expandir um pouco mais para os aplicativos de mensageria, como o WhatsApp. E que, apesar de você estar lidando com a rede social como um canal, é importante que a mensagem que você está promovendo lá, ela tenha uma coesão. Porque também não adianta você também gastar rios de dinheiro nas redes sociais e se você não tiver uma mensagem coesa sendo transmitida lá. As redes sociais deixaram de ser um canal barato, que era lá antigamente, e hoje é um canal que consome tanto recurso quanto outros canais. E muitas pessoas têm se utilizado das redes sociais e de maneira a achar que, eu publiquei agora, tá todo mundo sabendo. É como se você fosse... Tá disponível para todo mundo, mas ninguém viu. Como se você fosse abrir uma live e achar que do outro lado tá todo mundo ansioso esperando você dizer alguma coisa.
Inclusive, a live é uma antítese da internet, né? A internet é um broadcast, você escolhe o que você quer assistir. Então, a live é um pouco meio que lá. Então, o ao vivo, ele não faz parte desse cenário, né? Que você escolhe o que já foi gravado, enfim, e assim por diante. Que, aliás, ainda é um tipo de procedimento de muita dificuldade. Exato. Quando você fala internet. Exato. Ao vivo é canseiro. E aí você imagina, por exemplo, vamos separar aqui marketing político da internet antes e depois de 2015. O que aconteceu em 2015? Houve o escândalo da Cambridge Analytica. Para quem não conhece um pouco mais desse escândalo, é uma empresa que prestou consultoria, que na prática o que eles faziam era mineração de dados. Então eles coletavam informações que eles não deveriam utilizar, não autorizadas, coletavam informações de milhões de eleitores, né, nos Estados Unidos principalmente, e com essas informações eles conseguiam conduzir mensagens específicas, né, para cada vez mais microsegmentos da sociedade. Ou seja, você pega um discurso e você aperfeiçoa ele exatamente para um grupo específico da sociedade. Isso tem um poder numa escala gigantesca, um poder de persuasão ou dissuasão de algum tipo de ideia. Quando acontece esse escândalo em 2015, qual que é o efeito disso? As plataformas, elas mudam as suas políticas, né, de privacidade, e aquilo que era público antes passa a não ser público mais agora, do ponto de vista de você poder coletar essas informações e tratar os dados ao seu favor enquanto estrategista eleitoral. Quando isso acontece, você fica um pouco mais no escuro sobre quem é o meu eleitor e como eu consigo levar a mensagem para aquele eleitor específico. Tiraram o doce. Tiraram o doce. Então, marketing político nas redes sociais foi um antes de 2015 e foi outro completamente diferente depois de 2015. E agora estamos entrando numa nova fase em que você tem apenas uma timeline. Então, você é um usuário de internet, está aí, abriu agora seu celular, abriu o Facebook, você está lá com uma timeline que você está rodando o dedo lá e tá vendo um monte de publicações. Você concorda que não adianta eu colocar 1 milhão de publicações para você durante o dia? Você só vai ficar online em um determinado período do dia. E naquele período você vai ver uma quantidade finita de publicações. E aí o algoritmo das redes sociais vai definir, com base no seu comportamento prévio, quais conteúdos manteriam você mais tempo online. Porque quanto mais tempo online, mais anúncios a plataforma poderia então veicular e mais receita ela poderia adquirir com a veiculação desses anúncios. O que acontece é que chega no momento eleitoral, todo mundo vai torrar dinheiro na internet e a quantidade de publicações que aparece na timeline das pessoas é uma quantidade finita. Então, vai ficar cada vez mais caro aparecer na internet. Já está caro, mas vai ficar cada vez mais caro. E aí vai sobressair quem? Aqueles que têm um conceito de comunicação, aqueles que trabalham a comunicação de fato e não apenas o tático. O tático passa a não ser tão relevante dentro do contexto e o estratégico passa a assumir um potencial maior. Isso faz com que os profissionais que hoje se denominam profissionais de marketing digital, que almejam entrar no campo do marketing político, necessitem estudar um pouquinho mais de história, um pouquinho mais de política mesmo, entender um pouco mais o contexto e afinar mais o discurso do candidato para aquilo que se passa, sem, obviamente, aqui ignorar os fatos, ignorar a realidade, como a gente bem mencionou, o Rony falou aqui de 2018, como é que era, você falou agora das últimas eleições de 2022. Enfim, eu acho que esse é o grande desafio daqui para frente. Ou seja, as redes sociais, como estão ficando ou já ficaram, elas vão dar uma importância muito maior para a estratégia de comunicação, para o conceito, vamos dizer assim. O conceito vai fazer mais diferença, porque você tem um período menor para expor o conceito. Então você vai precisar ser muito mais assertivo nesse período menor. Ou seja, quanto melhor foi esse conceito, e a comunicação dele, né? Na verdade, isso são duas coisas diferentes. O conceito, que pode ser excelente, e a comunicação dele, que pode não ser tão excelente assim. Exatamente. E esse é um problema gravíssimo, né? Exatamente. E aí a gente entra nisso que o Cássio estava comentando, que é ir para as próximas eleições, né? O que mudou? O que tem para frente aí, né? Já estamos aqui na véspera da eleição as eleições municipais, né? Prefeitos e vereadores agora. Eu diria que uma das coisas que já vinha mudando e agora tem muito mais importância é aquele projeto que deixou para a última hora
achando que algum estrategista lá antigamente dizia muito isso, né? Não, eu vou contratamos um vou estrategista juntar, aqui agora. eu vou organizar tudo, vou juntar recurso aqui, vou ter um recurso alto e quando for lá na véspera da eleição eu começo. Ou seja, esse cara está com mais dificuldade, porque ele não vai conseguir apresentar consistência. Consistência automaticamente pede um prazo maior, né, para você se apresentar. Porque senão ele vai aparecer lá e rapidamente ele vai ser desmascarado. Semente não nasce de véspera, né? Tá certo essa frase? Exatamente. Ou seja, você vai ver a quantidade de candidatos influencers. Nossa. Aumentar cada vez mais. Com certeza. Ou seja, por quê? Porque o influencer necessariamente ele já construiu uma reputação. Exato. Né? E o candidato não muda disso. E é uma dificuldade enorme, né? Porque ou seja, a política está mudando e a cara do Congresso já mudou muito com a última eleição. E você saiu de Sarney para Tabata Amaral. Cara, é assim. E outra coisa, né? Existem boas mudanças e existem mudanças péssimas. Porque quando você vê certas posturas, independente de ideologia, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo o seguinte, o Congresso, numa democracia, ele tem que representar a população. Então, é natural que tenha prostituta, que tenha empresário, que tenha banqueiro, que tenha religioso, católico, evangélico, enfim... cara, representa a sociedade. Então não se assuste, mas aquela senhora ali é uma cafetina? Porque tem cafetina na sociedade. Aquele senhor ali, ele é pedreiro? Sim, tem pedreiro, tem médico, tem advogado. Não é problema a representatividade lá. O problema é que grande parte desta representatividade está lá pelo motivo errado. Esse que é o problema, né? Então, tipo assim, como assim? Não, veja bem, se você quer se candidatar a deputado federal, por exemplo, por quê? Não, porque eu acredito que a escola no Brasil deveria ser em tempo integral. Então, eu quero ir para lá para expor essa ideia, trabalhar por essa ideia, tentar convencer os meus pares lá. Ok. E você, não, porque eu sou a favor de que todo mundo possa andar armado. Então eu quero discutir isso lá no Congresso. Não, eu sou a favor de que o juro nunca passe de 1%. Então eu quero discutir. Ok. Quando você tem uma ideia e você quer transformar essa ideia numa lei, ou que você quer discutir, é salutar, porque isso é democracia, aquilo lá é o Congresso. Então, normal. Duro é quando não existe nenhum motivo, mas o cara é influencer. Aí o cara é um caminhoneiro, não sei das quantas, como tem lá o Zé Trovão, quando o outro não sei o quê, e que acaba caindo lá, eleito, e que chega lá, cara, dá até dó de ver aquilo. A pessoa não tem absolutamente nada a dizer. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes você no marketing político tem que ajudar. Você tem que ser um pouco psicólogo, você tem que ser você tem que ajudar essas pessoas a conquistarem esse objetivo. O objetivo de toda essa retórica aqui foi isso, vocês escutam? Tá vendo aí? Você sabe que tá errado. Você tem uma coisa. E como é que você faz agora? E a gente estava falando de consistência, né? Que para mim é uma, não diria nem novidade, mas isso tem cada vez mais importância. Eu podia citar um caso prático aqui, que eu me lembro de um deputado que eu não conheço, é lá de São Paulo, nunca falei com ele, mas é um caso de consistência e coerência, que eu acho que a gente podia citar do ponto de vista de marketing político eleitoral. Vocês devem conhecer, Kim Kataguiri é um rapaz novo aí da turma da época aí da Tabata Amaral, essa turma nova, né? Que é do MBL e em 2018 apoiou o Bolsonaro e tal. Em seguida, rompeu com o Bolsonaro por questões lá, segundo eles, ideológicas e tal, por Bolsonaro não
não teria representado o liberalismo, enfim, rompeu. E aí o que todo mundo dizia, os bolsonaristas especialmente, esse cara não vai ser eleito nem, né, como se diz, síndico de prédio, não vai ser eleito a nada, nem a vereador e tal, não sei o quê. E ele não só foi reeleito, como foi muito bem reeleito. Inclusive pelos próprios bolsonaristas. Muito bem votado. Por quê? Porque manteve ali coerência e consistência. Quando você tem coerência e consistência durante um processo longo, né, não dá para construir coerência e consistência em 60 dias de eleição. Isso independente do que você defende. Independente do que você defende. Né? Você tem exemplos dele, por exemplo, o Kim Kataguiri é um cara de direita liberal, mas você tem aí exemplos de esquerda, de centro. A própria Tabata, ué. A Tabata, exatamente, que é uma pessoa que tem uma formação, vem da periferia, uma formação de esquerda, né, estudou com bolsa fora e tal, enfim. E você tem várias situações dessas, gente que fica anos no Congresso mantendo ali uma coerência. Né? Agora, quando você deixa para construir isso na eleição, aí, amigo, ou vai acontecer um milagre. É aquele velho jargão de sempre, é caixão e vela preta. Exatamente. Não tem para onde correr. E não tem profissional do marketing político que resolva isso, né? Porque não existe uma verdade ali, não existe uma construção. Na verdade, não tem marketing político que resolva isso, né? Porque profissional, essa coisa do não, o cara é tal gênio. Cara, deixa eu te falar. Uma campanha, e outra coisa que é bom a gente pegar aqui, quando fala de marketing político, quais profissionais estão ali? Quais profissionais estão colaborando? Porque quando ele falou sobre o conceito do PT lá atrás, em 2001 e tal, ele falou Duda Mendonça, certo? Mas pode ser que nem tenha sido o Duda Mendonça, o redator que teve a ideia do conceito, pode ter sido uma outra pessoa da campanha. Sim, da equipe dele, enfim. Esse era o meu maior problema com esse termo marqueteiro por causa disso. Porque passa a ideia de que o cara é que fez tudo. E a gente sabe, principalmente por atuar profissionalmente nessa área, que isso não é verdade. Né? Então, assim, quando alguém vai contratar uma agência, ou enfim, como para fazer marketing de uma campanha, essa contratação, no mínimo, ela vai exigir que tipo de profissionais, Rony? Vários. Vários. Primeiro porque isso é até interessante falar não só do marketing político, mas hoje em dia com as tais redes sociais, né, que eu nem gosto desse termo, mas eu prefiro entender aquilo como um canal de comunicação, né? E aí vou usar um termo aqui que não é um exemplo que não é do marketing político, mas vamos lá, um restaurante, por exemplo, qualquer, de uma cidade qualquer, contrata lá uma agência de marketing digital para fazer o marketing do restaurante. E aí ele paga lá um valor que para ele é um valor alto e para a agência aquele valor não dá para contratar os profissionais que ele precisa para fazer o trabalho que deveria ser feito. Então, vamos lá, para criar uma campanha que seja do restaurante, qualquer campanha publicitária no marketing digital, por exemplo, você precisa de pesquisa, você precisa de planejamento, você precisa construir o conteúdo, você precisa patrocinar, você precisa ver o resultado, você precisa alterar o que você publicou, você precisa... e aí você faz o ciclo novamente. Olha aí quantas pessoas que precisa para fazer um trabalho que deveria ser feito. Isso estou citando um exemplo de uma farmácia, um restaurante e tal. Quando você vai para o marketing eleitoral, marketing político, né? E aí vamos falar do marketing político antes do eleitoral. Quando você vai para o marketing eleitoral, não é diferente. Então, para eu produzir aí uma pré-campanha, por exemplo, agora nós estamos na pré-campanha, né? Pré-campanha. Um ano antes das eleições, você precisa de quê? Você precisa de gente para pesquisar, você precisa de gente para redigir, você precisa de gente para gravar vídeo, para editar, você precisa de gente para analisar dados, visual, analisar dados, fazer. Você começa a pensar num conceito. Fazer, e depois disso tráfego pago, inteligência em cima disso, e aí você faz o ciclo novamente. E aí quando você faz uma proposta para uma pré-candidatura, enfim, e aí você coloca tudo isso,
olha o valor que isso dá. Né? Então, o que normalmente acontece é que o político ou alguém que vai começar um projeto vai lá, contrata uma pessoa, essa pessoa está fazendo para ele e para mais 3 ou 4 pessoas, né? E 3 sozinho. ou 4 projetos, sozinho ou no máximo ali com um design, normalmente é alguém que é mais... Que também trabalha para outros 400. Normalmente é o cara que tem aquele perfil de faz tudo, ele escreve, ele sabe Ele um pouquinho de algumas das arte. competências que o ciclo que o Rony Exatamente. exige, né? Ele tem algumas competências básicas que faz dele um faz tudo, né? Perfeito. E aí ele começa, faz aquilo ali durante um período, só que o que acontece? Isso não dá resultado. Por que não dá resultado? Porque está sendo feito de forma genérica. Né? Não tá, a pesquisa não acontece do jeito que tinha que acontecer, a produção do conteúdo não acontece. Quando faz uma publicação, às vezes faz orgânico ou então faz patrocinado de qualquer jeito, não faz um tráfego pago adequado, enfim. E aí o que acontece? Não dá resultado. Aí 3 meses depois de trabalho, o cliente lá, o político fala... Esse povo não presta não, isso não serve pra nada. Eu acrescentaria um Ou item... seja, ele já jogou dinheiro fora. Jogou dinheiro fora. E a culpa é de quem? É da agência que ele contratou? Não, ele quer pagar um valor que ele vai retroalimentar a porcaria. A agência vai entregar para ele o que ele comprou. Exatamente. Cara, eu comprei um cesto de bananas. Aí entregaram um cesto de bananas, um de maçã, um de caju, um de mamão. Aonde você já viu isso acontecer? Nunca vai acontecer, entendeu? Aí, assim, usando esse contexto do que é necessário, né, do ponto de vista de recursos humanos para desenvolver uma campanha, eu queria fazer um exercício. Você que está em casa, abra o ChatGPT e escreva no ChatGPT. Haja como um profissional de marketing político e redige um discurso para um candidato, pré-candidato a prefeito de uma cidade, e esse candidato, ele atualmente é vereador e tem alguns problemas de corrupção relacionados a seu nome. Esse discurso deverá ser lido em frente a uma câmera, num formato de vídeo selfie, e no final desse vídeo, a expectativa é que quem escute esse vídeo fique tocado pelo espírito público que esse pré-candidato demonstrou durante o seu discurso. Cara, que eu fiz aqui um prompt de comando um pouco extenso, mas o ChatGPT provavelmente retornaria com um discurso mais ou menos pronto para que um profissional iniciante no meio possa utilizá-lo, e muitas vezes até melhor do que alguns outros profissionais já o fazem ao longo da sua carreira. Isso demonstra pra gente uma tendência, que vem cá, como é que eu faço então para ter campanhas mais econômicas? Porque a gente está falando aqui de manter uma equipe de 5, 7, 8, 10, 15 profissionais. Nós já fizemos campanhas com 60 profissionais. É uma estrutura muito cara. E não dá para você fazer isso cara em todas as... problemática. Exatamente. Nossa, então você imagina o impacto da inteligência artificial em relação à produtividade da comunicação. Claro que nós estamos aqui nos atendo à área do marketing político, mas isso claramente já está sendo utilizado no marketing tradicional, né, no mercado privado. O impacto da inteligência artificial na padronização dos discursos e também na padronização da comunicação como um todo. Assim como nós cansamos de ver, por exemplo, você abre lá vários pré-candidatos com a identidade visual muito parecida. Muito parecida. Isso já é resultado do mínimo esforço, né, em relação a esse contexto. Então, o que lá atrás era um problema de você ter acesso a dados que alguns considerariam como dados sigilosos, né? Vem cá, eu não consideraria dado sigiloso você expor, por exemplo, a sua religião nas redes sociais. Você falou e colocou que a sua religião, por exemplo, é espírita. Você publicou que a sua religião é espírita. Obviamente que quando você colocou lá, você não lembrou de habilitar se todo mundo pode ver que a sua religião é espírita ou se só seus amigos podem ver que a sua religião é espírita. O que antigamente acontecia é que os dados estavam públicos, então todo mundo conseguia, através de APIs e mineração de dados, obter então quem são as pessoas cuja religião é espírita que curtem um certo tipo de conteúdo, que comentaram mais de 3 vezes num tipo de publicação, e eu consigo fazer um conteúdo patrocinado exatamente para essas pessoas. O que lá atrás isso era um problema, agora teremos um outro problema, que é como que a inteligência artificial vai
ser utilizada no processo de comunicação política e qual que é o impacto disso na democracia enquanto um sistema representativo importante. Cara, inteligência artificial é um negócio que me incomoda bastante. E por que me incomoda? Porque o pensamento humano, ele sempre teve como base o sentimento. Tanto os bons sentimentos quanto os ruins. Então, o seu raciocínio, se você parar para pensar, você vai perceber que tem uma ligação com o sentimento. Isso, às vezes, te contém e, às vezes, não te contém. No caso de uma inteligência artificial, esse raciocínio matemático que é feito, ele é completamente desprovido de qualquer coisa. Então, assim, por que eu estou dizendo isso? Porque, às vezes, eu posso pensar em coisas que eu tenho certeza que serão nocivas, mas serão eficientes. Entendeu? E esse é o meu grilo com a inteligência artificial. Ora, se eu fizesse isso aqui, eu ia ter um resultado excelente. Mas isso aqui vai provocar isso de ruim. A inteligência artificial não vai raciocinar desse jeito, ou não raciocina assim, porque isso seria impossível. Ela é um instrumento, né? Matematicamente falando, entendeu? Ou seja, então eu tenho esse entre aspas, grilo com a inteligência artificial nesse aspecto, e num outro aspecto, a nível de independência dela. Num mundo totalmente conectado, né? Imagina um programinha de inteligência artificial que escape daquela área de contenção dele e saia por aí, desligando centrais de energia, detonando mísseis, não sei o que, de aeroportos, ou seja, esse troço pode... Aliás, até outro dia levantaram essa bola aí, né? Que isso é possível, né? Ou seja, então... E agora... você está dizendo que na próxima campanha nós teremos aí a participação efetiva, né? Efetiva delas. Ou seja, aquilo que a gente aqui, que a ética de alguns impede isso, no caso da inteligência artificial não vai ter. Tipo assim, não vou fazer isso porque, cara, é judiação, entendeu? Mas, né? Eu acho que para além da análise da própria ferramenta, né, do que é e o que significa a inteligência artificial, uma coisa a gente pode ter certeza, ela será amplamente usada nas próximas eleições. Com certeza. Né? E aí, como profissional de marketing político, nos resta entender o movimento disso e entender de que forma eu posso usar isso da melhor forma possível. Né? E aí tem gente dizendo, os redatores vão acabar a redação, vai acabar isso, vai acabar aquilo. Eu não acho isso, eu acho que a inteligência artificial, o Castro deu um exemplo aqui, vá lá no seu computador, faça isso, faça aquilo outro. Só para ele escrever esse comando aí, esse prompt, né? Ou seja, só para ele ordenar isso para a inteligência artificial, o que tem por trás aí disso é anos de experiência, né? Faça isso, faça aquilo, haja como isso, haja como aquilo. Ou seja, o profissional... ele precisa orientar a máquina assim como era no analógico. Eu ainda não tirei esse dia, sabe? Mas eu estou me preparando, que tal dia eu vou sentar ali para conversar com esse chat GPT. Pois é, você já devia ter feito, viu? É impressionante. Pois é. É impressionante. Só ainda não fiz, mas vou fazer. E para além disso, o que me impressiona, assim, a inteligência artificial será usada. Na minha avaliação, ela facilitará muito a nossa vida na eleição. Eu acho que o potencial de criatividade, de volume de criações vai aumentar muito. Não é nem criatividade, não é criatividade, né? Eu não vejo a inteligência artificial como criativa, porque aí ela seria humana. Não é criativa. Ela filtra um monte de coisas que ela vai transformar em uma.
Entendeu? Eu acho que mais que isso, Leal, mais que isso. Talvez a palavra criatividade. É porque quando a gente fala criatividade, eu tô entendendo o conceito de criatividade que você falou como algo assim. Eu reajo diante de uma situação de forma inovadora e criativa, inesperada. Eu acho que nesse aspecto, ok, isso é uma coisa da inteligência humana. Autenticidade, não haverá autenticidade. Agora, né? Nenhuma, zero. Agora, do ponto de vista de reunir toda essa criatividade já criada e te ajudar, por exemplo, no que os publicitários estão acostumados a chamar de brainstorm, que você reúne lá uma galera na sala e fica discutindo temas e tal, isso a inteligência artificial vai fazer para você numa facilidade enorme e com certeza vai te ajudar na criatividade. Então esse para mim é um ponto que eu considero meio quase que ultrapassado, porque já existe, está colocado, na realidade colocado. Como outro tema, por exemplo, que a gente podia ficar aqui horas discutindo, que é o momento de hiperpolarização mundial, né? De onde surge esse fenômeno da polarização nesse nível, né, que a gente tem hoje no Brasil, que influencia as eleições diretamente. Mas vão influenciar de novo. Vão influenciar de novo, mas esse é outro tema. E um tema que eu gostaria de falar aqui, inclusive assim, de marketing político nesse momento, e eu fico bastante impressionado com a falta de aproveitamento das oportunidades que especialmente os partidos políticos desperdiçam nesses momentos de um ano antes da eleição. Não sei se vocês têm acompanhado, mas os horários eleitorais aí dos partidos políticos, né, que ainda vão para a TV aberta e eles acabam repercutindo lá nas suas redes sociais, o que é uma coisa quase que insana. Ele pega um material que foi feito para a TV aberta e vai lá e bota na rede social e patrocina. Ele edita o formato, mas não o conteúdo. Né? Claro. Enfim, mas o que me chamou a atenção recentemente, nos partidos praticamente todos aí que eu vi recentemente, é a falta de aproveitar essa oportunidade. Ou seja, vou dar um exemplo aqui, um determinado partido aí semana passada estava vendo a propaganda eleitoral dele lá na TV aberta e eles se limitavam a falar coisas do tipo assim: o nosso partido tem união, a gente gosta das mulheres, a gente faz isso, faz aquilo. Eu fiquei pensando assim, e ao final o cara diz Felice, né, e tal. Aí eu fiquei pensando, cara, a gente não tá tendo nenhum problema no Brasil, não. A gente não tem nada de concreto, assim, para falar. Quer dizer, Jesus. Tem aí, eu citaria só assim, reforma tributária. Ninguém tem nada para falar sobre isso, né? Afinal, reforma tributária vai aumentar imposto, vai diminuir isso, arcabouço fiscal. Arcabouço fiscal, né? Inflação. Mudança de poder dos ministros de decisão monocrática. Clima, né? Nossa, clima então não tem... clima não tem nada para dizer sobre o clima. Aí vem os partidos políticos fazendo seus programas eleitorais lá e ficam nessa junta. Normalmente umas cenas assim, né? Vai juntando as pessoas assim em volta. Eu sou o presidente do partido tal. Venha conosco construir um Brasil melhor. Aquela... Que Brasil seria Aí esse? Você olha e fala, caramba, mas será que ninguém percebe que existe uma oportunidade enorme aí, especialmente para a construção de identidade, para a construção de autoridade e, claro, construção de coerência. Eu chamo isso de falta de objetivo, né? Não tem esse objetivo. Exatamente, não tem. E isso me impressiona, porque será que não existem profissionais de marketing político contratados nesses lugares? Claro, né? Que existem. E não tem demanda, né? Tipo assim, ó, os caras estão lá para não propor, entendeu? E se propõe, ninguém quer, então não tem demanda, ficam lá fazendo nada, entendeu? Criando, enfim. Infelizmente é isso. Você vê uma realidade em que as personalidades se tornaram tem um nível de importância maior que os próprios partidos. Claro. Não interessa... já não é de hoje. Já não é de hoje. Não interessa o partido do Bolsonaro. Interessa aonde o Bolsonaro vai estar, em qual partido estará porventura disputar uma eleição, ou filho e assim por diante. Não interessa, ou seja, aquele conceito... Idem para o Lula em menos intensidade, mas idem também. E o PT é um pouco diferente, né, dos outros partidos, um pouco não, bem diferente dos outros partidos em relação a isso, né, e a importância... Aliás, eu posso arriscar que o PT é o único partido mesmo, que tem é o PT, porque tem lá uma estrutura e tal, funciona... Você até tem alguns outros, mas você tem a frente, que é o MDB, né, que é uma frente, não é um partido, né? O MDB não, o MDB é uma frente mais fica bem ali, né? Amplo, sempre ali no centro. O MDB é um negócio. É um caso à parte,
MDB tem a capacidade de pensar diferente. Veja, e aí eu citei... Em poucos quilômetros. Veja bem, eu citei esse caso dos partidos políticos terem uns canais e umas oportunidades enormes aí para fazer suas comunicações, e aí você olha para o PT e comete o mesmo erro, né? Sim. O mesmo erro que eu também me lembrei agora, não tinha me lembrado, mas me lembrei agora das propagandas do PT, também fica umas defesas estranhas, assim, né, de coisas que o governo está fazendo, mas defesa por defesa. E onde estão as oportunidades de falar, né, no momento aí, ó, COP28 acontecendo, né, clima, você discutindo isso, discutindo a reforma tributária que vai impactar profundamente as relações tributárias no Brasil, isso dependendo do que acontecer lá, os jabutis que o Congresso acaba colocando e depois com as regulamentações lá que a Receita coloca e mais uma infinidade de outras resoluções. Você vai adiantar alguma coisa? Isso vai virando uma loucura e ninguém está discutindo isso, ou seja, e a população está distante desse tema, porque às vezes a maioria da população não entende, mas se isso for bem traduzido, né, numa comunicação eficiente e um partido encampar isso, por exemplo, esse ou qualquer outro dos temas, isso é uma baita oportunidade do partido se posicionar. Ganhar espaço, né? Porque um partido, como ele vai existir, vai continuar existindo, a estratégia é ganhar espaço sempre. Ora, se você é um partido político, né? Se você é uma das forças que fazem parte do comando de uma nação, é óbvio. O que você está dizendo é óbvio. Você, não, toda oportunidade que eu preciso tiver, me posicionar. eu tenho que me posicionar para fortalecer o que eu já tenho e para criar novas oportunidades. Isso é óbvio. E qual é o tipo de candidato que você atrai? Exatamente. Porque a estratégia utilizada, ela esquece desse outro objetivo. Porque o filie-se, né? Essa chamada para ação, filie-se. Assim, qual é o candidato que se filia ao candidato com qual propósito? Né? Claro que esse tema é um outro podcast, sistema eleitoral brasileiro, meu Deus do céu, é um podcast de 850 horas, assim como vai virar a reforma tributária também, 50 anos convivendo com duas sistemas tributários, aí é outro problema também, mas tudo bem, no geral, qual é o candidato que os partidos atraem com a atual estratégia de comunicação que os partidos possuem? Raras exceções. Por exemplo, o Novo tem uma estratégia de comunicação mais clara, então, assim, ele costuma atrair candidatos mais coesos dentro do que o partido se propõe. Independente, né? se você concorda ou não com o Novo. Exatamente, né? Então, nós falamos aqui de um exemplo lá do candidato de 2018, que era de segurança pública, mas essencialmente, vamos supor que ele topasse a estratégia e fosse eleito. O que ia acontecer com ele? Ia acontecer com muitos deputados do PL, que depois desapareceram da política. Foram eleitos vamos dizer assim, num roteiro bolsonarista sem serem bolsonaristas, sem que aqueles valores que pregados por eles representassem alguma parte de realidade, né? E depois alguns são achincalhados. O nome disso, para a gente ser muito honesto com a filosofia, é cinismo. Sim. Só que o cinismo nunca construiu nada na humanidade. O Papa não é o Papa porque ele finge acreditar em Deus. Será? aí a gente entraria esse em religião. Aí é outra. Quando você falou em cinismo, bastante interessante. Esse seria outro podcast. Outro. Mas só sobre uma parte pequena da religião. Aliás, antes da gente começar esse podcast, eu tinha comentado com o Rodrigo, falei, cara, vou fazer um tema aqui assim, ó. Religião. Até quando? Pode me chamar, que eu sou bom nisso. Então, vamos marcar um podcast sobre isso. Bom, mas deixa eu só... Voltando aqui pro marketing político, né? Pode completa o seu raciocínio, que eu tenho mais um aspecto importante. Eu ia dizer o seguinte, é que nós estamos aí, final do ano, né? Último mês do ano, última volta no relógio do mês aí. E a maioria nem se movimentou ainda. Nem se movimentou. Nós vamos entrar logo no início do ano, já tem de novo as rodadas eleitorais, que ano que vem é ano de eleição, então já vai ter aí horário eleitoral gratuito e tal. E aí quase todos os partidos têm lá os seus horários, né? Maiores ou menores. E aí eu fico pensando, né?
a oportunidade que esses partidos têm de contratar pessoas que entendam do assunto e que aproveitem essa oportunidade de marketing político, de marketing eleitoral, para poder posicionar esses partidos nos lugares que eles precisam ser posicionados e parar com essa história, porque campanha de filiação na televisão não é feito para filiar, né? A gente sabe disso. Ninguém vai lá assim, nossa, que legal, eu escutei a propaganda lá do, sei lá, do Patriotas e vou lá me filiar. Propaganda hoje que eu vou correr lá e vou me filiar. Isso não existe. Na verdade, aquela comunicação ali deveria ser feita para posicionar aquilo que o partido acredita, posicionar sobre os temas do Brasil, posicionar sobre os temas que as pessoas estão realmente preocupadas, né? E as pessoas estão preocupadas com vários temas. Lógico. Né? Quando tem essas ondas de calor aí como teve, as pessoas se preocupam com o meio ambiente. Elas estiveram tão preocupadas assim, né? Exatamente. Por quê? Porque está doendo na pele. Né? Assim, literalmente, porque o calor que fez e ainda está fazendo, amigo... E esse é só um tema, mas e os outros todos, né? A inflação, o aumento ou não da inflação, o aumento ou não dos impostos, né? Tá agora em moda discutir a taxação do AliExpress, né? Que é um tema até outro dia que não estava na pauta e tal. Aí vem o governo e diz, não, tem que taxar porque todo mundo paga imposto. Estava liberado até $50, agora pode taxar. Só um adendo nisso aí. Quem tiver oportunidade... Escutem o Alckmin dando a notícia de que você vai taxar. Ele é tão, vamos dizer assim, ele é tão fofo para dar essa notícia que você quase acha que é uma notícia boa. É mesmo? Mesmo, é impressionante. Eles dando a notícia de que o governo vai taxar os $50. Exatamente. $50. E aí ele fala que você falou assim, lindo. Mas, ou seja, gostei do fofo. Fofo. Cara, é fofo. Porque o que acontece? Ele fala assim, assistam o vídeo, vocês vão entender o que eu tô te falando. A notícia é péssima, só que o jeito de comunicar a notícia é bom. Imposto e assim, no Brasil sempre é péssimo. E aí, nesse momento, sem entrar em ideologia, mas aí é péssimo para quem? Porque aí, de repente, a indústria nacional que está lá, né, ele é o ministro da indústria e tal, a indústria nacional está lá pressionando para dizer, ou seja, enfim, existem o tempo todo movimentos pressionando o Congresso, pressionando os tomadores de decisão, e os partidos políticos com um tempo enorme de televisão... Não se posicionam. Eles ficam lá, assim, esse é o presidente, tá aqui a presidente do Partido Mulher, aí vem lá, isso aqui é o jovem e tal, e eles não se posicionam em temas nenhum, né? Perdem uma oportunidade incrível de se posicionar em temas importantes. Bom, já que eu estou falando com duas pessoas que vira e mexe estão envolvidas em campanhas, né, trabalhando nessa área também, e se alguém, né, hoje tivesse tomado a decisão de falar, não, eu quero contratar uma galera aí para cuidar dessa área da comunicação da minha futura campanha. Qual seria o que essa pessoa, na opinião de vocês, teria que fazer? Cássio. Está num processo de contratação, de seleção de um profissional ou uma equipe de comunicação que vai cuidar da sua pré-campanha. Primeira coisa que você tem que levantar, histórico. E aí, quando a gente fala de histórico, assim, no marketing político isso é engraçado, né? Todo mundo nunca perdeu campanha. Não é? Você pergunta para qualquer profissional e a pergunta geralmente é: quantas campanhas você já ganhou? Ou seja, existe uma falsa sensação de que o resultado prático, claro que existe um resultado prático, que é a eleição, mas que isso transpareceria todo o potencial e todas as possibilidades que um fornecedor desse assunto poderia te promover. Então, assim, histórico é uma coisa importante. Segundo, lembra que nós falamos aqui das tendências do marketing político? Até que ponto que esse fornecedor está alinhado a essas tendências? Muitas das vezes... Ou seja, você está comprando um carro do ano ou alguma coisa... Sem nenhum demérito. Inclusive, é importantíssimo, a experiência no marketing político faz diferença sempre. Claro. Sempre. Sim, né? senhor. Mas é importantíssimo você compreender se o que nós estamos falando aqui em relação ao que vai acontecer do ponto de vista de instrumentos a serem utilizados, né? De o contexto político em que essas campanhas vão se dar agora nas eleições municipais, se esse fornecedor, ele está há quanto tempo nessa trilha de tendência?
né? Porque você vai sentir falta lá na frente, quando você precisar de mecanismos para fazer com que a sua comunicação chegue do outro lado, de experiência naquele tipo de mecanismo. Leem-se redes sociais, uso da inteligência artificial, tráfego pago. Assim, a capacidade criativa, ela supera muitas vezes um currículo objetivo. Então, às vezes a formação dela é muito eclética, nem necessariamente tem a ver, mas a capacidade dela de conseguir identificar oportunidades políticas faz muita diferença, né? Vou dar um exemplo. O uso da inteligência artificial, você pode inclusive criar influencers com inteligência artificial. Criar. Você pode chegar lá para inteligência artificial e determinar para que ela crie não só o rosto do influencer, mas o tom de voz que ele vai utilizar, e você consegue... Isso vai ser uma realidade. Então você imagine entrevistas sendo promovidas com a inteligência artificial perguntando para o candidato certos temas já com o viés em que esse candidato imagina que seria positivo para a estratégia da comunicação e que abarque as necessidades do eleitor em descobrir determinada informação sobre determinado tema. Então, observe, se você olha para as tendências do marketing político e vai contratar um fornecedor, certifique-se que esse fornecedor está alinhado a essas tendências. Esse é um passo importante. O histórico também é importante. E um terceiro que eu acho que vai gerar muito debate sobre isso, que tem a ver com um alinhamento. Porque, claro, nós estamos falando aqui de profissionais independentes, profissionais que, assim como o Rony mencionou sobre o médico, que vai fazer lá a cirurgia no bandido e ele não vai escolher se o cara é bandido ou não para executar a cirurgia da melhor maneira. Mas é importante compreender se o fornecedor consegue entender as demandas ideológicas e demandas políticas do candidato e do partido para que ele construa uma estratégia que represente a verdade. Porque muitas das vezes o fornecedor ele acha que vai pegar uma estratégia generalista e vai conseguir pegar essa estratégia e vai conseguir colar em vários candidatos diferentes. Quantas vezes nós vimos isso? Um fornecedor atender 3, 4 campanhas e usar a mesma estratégia nas 3, 4 campanhas, porque o importante é o volume. Com linhas ideológicas absolutamente diferentes. Com linhas ideológicas diferentes. Então, enfim, assim, né? Compreender isso, eu acho que é um passo importante para você selecionar os fornecedores. E um adendo aí, eu chamaria isso de um profissional que consegue minimamente não conviver só na sua bolha, né? Exato. Porque hoje é o grande desafio. Porque por mais que a gente ache que nós não estamos na bolha, normalmente nós estamos na bolha o tempo todo. Porque você recebe uma série de exposições de comunicação, normalmente dentro da sua bolha, né? Então eu começo na TV fechada, por exemplo, eu às vezes tenho o costume de eu vou ver mais Globo News e não vou ver Jovem Pan, ou o outro vai ver só Jovem Pan, não vai ver Globo News, e o outro vai ver só CNN, que ele tá no meio e tal, enfim. E você vai ficando na sua bolha, você começa a ler autores que você gosta, que você se identifica e vai entrando na sua bolha. E um profissional de marketing político, ele tem que evitar isso ao máximo, né? Senão ele tá fadado ao fracasso, ou então ele vai virar uma espécie de assessor de uma ideologia, né? E só vai conseguir trabalhar num determinado tipo de coisa. Isso se aquilo naquele momento tiver favorável, porque quando tiver desfavorável também ele não vai conseguir. Então você falou aí, para o ano que vem, né? Voltando aí voltando não. Se eu pudesse sugerir hoje uma situação para... Como é que faz para contratar alguém, né? Como é que faz para porque muita gente não sabe nem por onde começar. Exatamente. Entendeu? Às vezes o cara quer... Tá, mas e aí? Como é que é isso? Poderia contratar alguém agora, que está há 1 ano e tal? Como é que seria esse trabalho? Existem maneiras de vocês me atenderem de um jeito até tal período, de outro até tal período? Como é que seria isso, entendeu? Porque muita gente não tem a menor ideia do que é isso. Exatamente. O que os profissionais costumam fazer é exatamente isso, né? Porque você imagina, por exemplo, se alguém nos procura hoje e pede para fazer um pacote até o final da eleição municipal. É impossível. Só se o cara for picareta mesmo para fazer uma proposta dessa, porque eu não sei que tamanho que vai... Primeiro, se vai ser candidato mesmo, né? Se chega lá na frente, não vai compor, se não vai. Segundo, não sei que tamanho será essa campanha, não sei como é que essa pessoa vai chegar no momento eleitoral, né? Se ela vai chegar competitiva ou se ela vai chegar para marcar posicionamento,
para no futuro disputar, enfim, tem várias nuances e variáveis que são incontroláveis. Então, o que eu sugeriria, por exemplo, era por etapa mesmo. Olha, vamos fazer aqui um posicionamento, sei lá, marca daqui até os primeiros 90 dias de 2024, depois mais 60 dias, e aí já chegou no período pré-eleitoral, aí sim, vamos começar a campanha. Então talvez seja um bom modelo aí para se pensar o início do ano 2024. Mas principalmente, nesse momento, para o início do ano de 2024, os partidos políticos, pelo amor de Deus, tem uma oportunidade enorme de comunicar coisas importantes que não é só pôr o rostinho da presidente do partido. E nós estamos falando de partidos políticos a nível nacional. A nível nacional, mas é importante lembrar que eles têm os seus diretórios regionais que fazem as suas campanhas regionais, né, também. Claro. E aí me parece que é muito mais importante botar existe uma disputa interna no partido, que é quem vai aparecer no programa eleitoral, né? Como se aquilo fosse apareci no programa eleitoral. Segundos, inclusive, eu apareci no programa eleitoral agora, vou ganhar a eleição, né? Aparecer para dizer o quê? Dizer o quê? Aparecer em que contexto? Dizer, ou fazer aquele... Acho que eu não vi qual partido que foi, mas semana passada tinha um partido nacional e fazendo propaganda nacional e era quase que um jogral, cada um falava 2 palavras, é um negócio meio tosco, meio ridículo, claramente feito para aparecer a maior quantidade de pessoas possível naquele período. Ou seja, aquilo não passa mensagem nenhuma. Então, partidos políticos, por favor, né? Pelo amor de Deus, é uma oportunidade enorme de iniciar o ano aí fazendo um trabalho profissional que pode posicionar o partido para chegar na eleição com a chapa de vereadores, com prefeitos competitivos, né, nos seus estados. E acho que aproveitar isso nesse momento é fundamental para os partidos políticos. Cássio, na hora de contratar, você diz, é muito importante isso e tal. Agora, do ponto de vista da agência, o que é importante no caso de aceitar ou não essa contratação? Bom, cliente sempre é bem-vindo em qualquer negócio e a agência de comunicação é um negócio. Por outro lado, ela tem que fazer uma observação, que é o que ela acordou com o cliente perpassa uma série de compromissos que ela precisa atuar. Muitas das vezes a ânsia da agência de aceitar um trabalho é maior do que a sua capacidade de avaliar o cenário. Se aquele trabalho... Principalmente os salários precisam ser pagos. Exatamente. Olha as dificuldades. Vamos lá. Primeira dificuldade. Primeiro que a legislação veda campanha extemporânea. Ok? Tá bom. Então, se já está fora da campanha, esquece. Segundo, os profissionais de comunicação, e isso é uma realidade, para quem não é da área, pode parecer estranho, mas para quem é da área vai entender. Os profissionais, o preço do salário dobra, triplica, quadruplica em período eleitoral, né? Então, você ter um time que você já confia, já trabalha há um tempo, pelo menos aí um tripé, criação, redação e estratégia. Essas 3 pessoas, você precisa já ter isso já antes de pensar em prospectar. Porque senão vai chegar um momento que você vai ficar refém e você não vai conseguir executar. Não adianta você também ter a melhor estratégia do mundo se a identidade visual não condiz com a sua estratégia. Claro. Também não adianta você ter a melhor identidade visual do mundo se você não tem estratégia. Né? Ou se, por exemplo, o texto não condiz com a imagem, né? E assim por diante. Então, assim, claro que eu não estou nem listando aqui a expertise em tráfego pago, que é importantíssimo, cada vez mais importante, né? Inclusive, temos agências especialistas nisso, que só fazem isso. Então, isso até facilitou o trabalho de outras equipes, que você consegue terceirizar essa parte e deixar quem sabe tomar conta desse assunto, se encarregar especificamente. Ficou muito especializado. Isso é bom para o mercado, né? Ultra especialização em diferentes atividades do marketing digital aplicado, né, ao marketing político. É imprescindível você também ter uma equipe jurídica que você possa confiar, né? Basta ligar a televisão e ver as decisões do Tribunal Eleitoral, dos tribunais eleitorais, e você vê a quantidade de situações que podem ser
evitadas com uma equipe jurídica alinhada à equipe de produção, com a equipe de estratégia, né? Seguindo as regras, você já corre um certo risco, né? Visto a insegurança jurídica no Brasil, você imagina então desconhecendo as regras, né? Então, assim, e as regras mudam. Tá? Todos os dias. Então, assim... É impressionante, né, cara? As regras mudam. Então, assim, ó, como agência, precisa ter, então, uma equipe que você possa confiar nesse tripé que eu mencionei, ter um suporte jurídico importante, tá? E entender essas necessidades. O Rony bem falou. Vem cá, não sei qual que é a estrutura que a campanha vai precisar lá no auge da campanha, porque a campanha ela vai assumindo um corpo, um estilo ao longo do tempo. Você não controla todas as variáveis, você controla poucas variáveis, mas as variáveis que você controla, você tem que fazer bem feito, você tem que de fato colocar isso à disposição do seu cliente da melhor maneira possível e ser transparente em relação ao número, em relação aos prazos, aos valores, às tecnologias envolvidas, ter uma proposta clara. É muito difícil de você se coloca na condição do candidato. Se coloca na condição de alguém que vai tirar dinheiro do bolso para investir em comunicação, para melhorar seu posicionamento pessoal ao longo de um ano. Ele não entende dos detalhes, as nuances do que você está dizendo. Então é importante na proposta isso ficar muito claro. O que é, quais são as fases, né, do serviço, quais são os entregáveis, né, que você se propõe a fazer, quais são a formação das pessoas, né, que estão envolvidas aí no processo, né, na sua equipe, e como que você minimamente identifica as oportunidades políticas. Sem isso, o candidato ele fica muito na dúvida e você fica muito igual a todos os outros fornecedores que vai pegar, colocar tudo numa folha e entregar um preço, né? É necessário apontar essas vantagens, né? Rony, uma outra coisa que acontece no marketing político e que é difícil de você identificar durante o trabalho, que é a questão política. Ou seja, existe uma questão política envolvida na campanha e que muitas vezes a agência que está fazendo o trabalho, ela precisa de alguém que faça esse trabalho. Eu já vi você, por exemplo, fazer isso, né? Como é que é como é que agora nesses novos tempos e tal, como é que é mais um profissional que vai... O que eu estou querendo dizer com isso? É assim, ó, tem uma questão política, por exemplo, certas coisas não podem ser ditas porque esse cara, ele está associado agora a fulano. Isso aqui funcionaria, mas não pode colocar porque tem fulano. Nós, por exemplo, perdemos uma eleição exatamente por causa disso. Ó, agora é o momento de dizer isso. Não, não pode. Como assim não pode? Não pode, por isso. Ou seja, uma eleição foi perdida exatamente por causa disso. E eu acho que você também foi pego completamente de surpresa, né? Porque até então, não, assim, assado, vamos fazer acontecer. Pá, não. Ok, então agora chegou o momento de falar isso. Não sabe. Então, ou seja, como lidar com esse tipo de situação? O que você está falando aí das questões políticas, na verdade, elas têm várias nuances, né? Questões políticas, questões eleitorais, questões de acordos publicáveis e os não publicáveis, as questões de com quem que esse cidadão andou no passado, né? Nossa. E como é que ele rompeu ou não rompeu com esse... Vai aparecer alguma criança? Exatamente. Eu faço essa pergunta direto. Vai aparecer alguma criança, é boa. Algum cheque sem fundo? É muito mais do que só uma questão política, é uma questão da trajetória do candidato, né? Essa trajetória que, via de regra, ele não conta tudo, né? E aí vai contando aos poucos, é o que coloca o profissional do marketing político em uma situação muito complexa, né? E aí coisas que aparentemente não têm importância, né? Vocês citou um exemplo aí que nós trabalhamos junto e imagino qual que você esteja falando, mas o que acontecia é o seguinte, então, aqui no cenário atual político, nós podemos falar, nós podemos enfrentar e ir para o embate com qualquer um dos adversários. O cidadão responde, sim, não podemos. Não tem nenhum problema aqui que a gente não possa falar dos adversários? Não tem. Então, beleza. Então, a estratégia está em cima disso, ok.
Aí você começa a executar a estratégia. No momento, no ápice dela? No ápice dela, onde você vai e coloca ali alguma situação de crítica a um adversário, ok, ele acha maravilhoso isso aí, arrebentou e tal. No segundo, beleza, quando chega no terceiro, então, é que esse aí não dá pra falar porque, né, enfim, no passado eu estive com eles e aí não rompeu direito, então ainda tem uma relação e tal. Ou seja, se ele conta isso antes, nós não estaremos usando aquela estratégia. Sim, senhor. Né? Então, isso que você perguntou, as questões políticas, elas têm muito a ver com isso, assim, de você primeiro definir claramente onde você pode caminhar. Né? Qual é o terreno que você não tem condição, seja moral, seja física, que sempre é minado, né? Sempre tem um campo minado onde você não vai conseguir caminhar. Tem as questões de apego emocional, inclusive. Não, esse assunto aí, por exemplo, o cara, vamos botar um tema polêmico qualquer, aborto, por exemplo. Às vezes o cara não é pró-vida, não é nada disso, mas ele tem uma certa dificuldade desse tema. Então, se ele te diz antes, você vai entrar nesse tema quando for preciso, de uma forma, sabendo onde ele pode e onde ele não pode. Né? E aí, no jeito novo de fazer campanha, aquele formato antigo que a agência ou o profissional de marketing político ficava meio desconectado com a campanha político-partidária, não existe mais, né? Com Porque certeza. A campanha político-partidária está intimamente ligada a todos os conceitos que foram estabelecidos, a toda a comunicação que foi estabelecida através do conceito criado. Alguma forma, Cássio, você que é um analista de dados, né, e é um cara que está assim, numa campanha, você está num contato muito direto, porque tem análise de pesquisa e tal. Sim. E pesquisa, você sabe como é que é, né? Pesquisa, nunca vi um negócio... lê, né, a pesquisa. Cara do céu, enfim, né? Como conter, digamos assim, a ineficácia de certas do ponto de vista analítico, né, da assessoria mais próxima, de pessoas assim ligadas, intensamente ligadas, que já conhecem o candidato há muito tempo e tal, não sei o quê, mas que influenciam muito e tudo. Como que essas pessoas, seria possível evitar, porque algumas coisas são totalmente nefastas a uma campanha. Sim. Aquilo que foi mencionado anteriormente, que nós vivemos numa bolha, e esse é o motivo em que essa circunstância ocorre. Porque em volta do candidato você tem um monte de informações, não necessariamente precificadas. Por que eu falo precificadas? Porque às vezes a sensação do candidato, conversando com os assessores mais próximos, com quem está cuidando da articulação política, é que o eleitorado caminha para uma direção, sem que aquilo tivesse qualquer base em dados, enfim, é uma percepção válida, tá? Quantas campanhas foram vitoriosas baseado no feeling? Muitas campanhas foram vitoriosas baseado no feeling, né? Ciência de dados para campanha política é algo relativamente novo, né? E tem muito que evoluir mesmo. Você acabou de dizer, quando você faz uma pesquisa que você coloca o relatório, senta 5 pessoas para discutir a pesquisa, você tem 5 conclusões completamente diferentes sobre a mesma pesquisa. Que teve uma metodologia objetiva, que tem um volume de dados, um grau de confiança, uma margem de erro, e você tem 5 análises distintas, porque nós carregamos dentro da análise um viés de confirmação muitas das vezes. Nós tentamos provar teses já elaboradas, né? Muita gente quer acreditar. Exatamente. Por isso, o que acontece com a análise de dados? Você precisa ter diferentes fontes de informações, né? Se você também restringe toda a sua estratégia numa pesquisa quantitativa feita num erro amostral de 4%... Caixão e vela preta. Caixão e vela preta, entendeu? Claro. E aí, é uma armadilha que nós já vimos acontecer no Brasil agora. A imprensa, quando ela lia as pesquisas eleitorais, ela não lia na perspectiva de que, olha, a pesquisa aponta uma tendência. Não. Ela lia, não, a probabilidade é que o candidato A ganhe a eleição, que é uma leitura equivocada da pesquisa. Mas é compreensível, né? O jornalista não é um profissional que
qualificado para ler a pesquisa, mas ele precisa se ater ao ponto de que uma pesquisa eleitoral ela afirma algumas coisas até a página 1. Daqui para frente não tem nada de afirmação. Então basta você ver o que tem acontecido com os institutos de pesquisa. Por que a Atlas Intel é um dos institutos que mais tem acertado aí as previsões de tendência, né? Nos últimos anos, você pega a própria eleição da Argentina, acho que foi o primeiro ou segundo instituto a acertar lá o resultado das primárias, por exemplo, né? Observe. Que era inesperado. Agora observe um detalhe. Lembra que eu falei, diferentes fontes de informação. Então, obviamente que a pesquisa se dá, tem um aspecto quantitativo, você tem as pesquisas qualitativas que você faz, então você faz grupos focais, você seleciona pessoas com diferentes perfis para estar dentro de uma sala, uma sala com um espelho, para que observadores anotem a reação dessas pessoas quando elas são conectadas a uma mensagem, a um conceito de uma campanha, e aquilo faz parte de alguma maneira do que você vai utilizar numa estratégia futura. Observamos aqui nos diferentes grupos que nós fizemos que a reação do eleitorado de classe C, mulheres, meia-idade, quando diz que o candidato dela tem histórico de corrupção, é uma reação que talvez nós não prevíamos. Né? Óbvio que isso é um aspecto qualitativo. Muitas vezes a gente comete o erro de tentar transformar isso em quantitativo. Não, então tem um grupo de 10 pessoas, se 3 tomaram essa consciência, 30%. Então 30% da população. Nossa senhora, margem de erro de 4 milhões e 500. Duro é convencer o assessor. Então, observe que a importância da análise de dados está aí. Muitas vezes o dado está trazendo uma informação. Vamos dar um exemplo. Olha um fenômeno interessante. Eleitores de um determinado candidato que respondem uma pesquisa de forma equivocada propositalmente. Observe. Eu sou falando de tal, eu falo aqui do Instituto de Pesquisa, estou fazendo uma ligação. E tem algumas perguntas para te fazer. Em determinado momento da pesquisa, pergunta em qual candidato que você vota e você escolhe um outro candidato que não representa a realidade, porque você quer, de alguma maneira, enganar o pesquisador e fazer com que demonstre que existe um viés que diga que os institutos de pesquisas estão comprados e eles vão obrigatoriamente dar a vitória estatística para um determinado candidato e não para o outro, né? A gente não pode aqui nós não podemos ser inocentes, nós somos profissionais de diferentes épocas, mas nós temos uma experiência, juntar tudo aqui de experiência, a gente sabe que existem institutos de pesquisa que de fato manipulam os dados, mas quando a gente vai para um cenário de repercussão nacional, você tem uma eleição no dia X, o instituto tem... A possibilidade é muito pequena. O instituto tem 20 anos de existência. Você vai jogar tudo. Assim, tem metodologia e tal. Eu acho que precisa ter mais transparência. Isso precisa ter mais transparência. Inclusive, nos próprios dados do governo, quando o governo divulga dados estatísticos, precisa ter mais transparência também para demonstrar os microdados e assim por diante. Mas, no geral, a credibilidade dos institutos foi caindo, não por problema do instituto, mas por problema de quem representa o instituto na mídia. Para quem lê a pesquisa para as outras pessoas, para quem diz para a população o que a pesquisa quer ou não quer dizer. Isso tem afetado a reputação dos institutos e isso tem impactado também em como as campanhas utilizam as pesquisas como instrumento de tomada de decisão. Ok, quando uma campanha pega uma pesquisa e coloca lá se o candidato pode vencer a eleição, sendo que aquela informação não está dizendo isso, ele está fazendo exatamente o que você está tirando credibilidade daquele instituto. Exatamente. E é por isso que eles perderam muita credibilidade nos últimos tempos, vamos dizer assim. Rodrigo, quanto tempo nós estamos aqui no programa já? 1h45. 1h45. Cara, eu pensei rápido. Que resolveríamos em meia hora. Tá bom, então vamos encerrar, né, o nosso podcast. Quer acrescentar alguma coisa, Cássio? Não, acho que a gente já falou bastante coisa. Rony. Queria agradecer mesmo, é bacana bater esse papo aqui, porra, pode chamar para outras coisas também. Religião. Boa também, até porque nós como... eu tô fazendo aí recentemente um MBA em Relações Governamentais, tem um professor lá
que ele fala que a galera que trabalha com isso é especialista em generalidades. Então é um pouco do que o profissional de marketing político faz também, né? Que é especialista em vários temas. Na verdade, ele não é especialista, ele precisa ficar especialista. Claro. Né? Porque durante um período qualquer ou um projeto eleitoral, você tem que entrar no tema daquele cliente e, enfim, daquela você cidade. Você tem que ser, às tal. vezes, psicólogo. Psicólogo, exatamente. Cara, é muito interessante. Enfim, que os psicólogos não nos escutem, né? Claro. Não, aliás, eu acho que toda campanha tinha que ter um cara lá. Mas psicólogo. enfim, então a gente consegue, ou pelo menos a gente gosta de fazer perguntas em diversas áreas, né, Léo? Isso aí é uma coisa bacana. Mas obrigado pelo convite. Estamos aqui sempre que for convidado. Nós só estamos ainda bem no começo aqui, né, do nosso podcast, que até este programa tem o título de Blog Cidade. Espero que no próximo a gente já mude isso, né, para Jurubebas. Né? Você pode reparar que em todo podcast nosso, no iniciozinho tem os momentos especiais do programa, lá aparece o termo Jurubebas. Isso já está sendo previsto desde o começo, né? Não vou explicar por quê, mas o Jurubebas é um nome que vai ficar no podcast. Eu sou 1000% a favor. O Cássio tem a ver com isso, porque inclusive quem não conhece vai ficar conhecendo. Quem não conhece vai ficar conhecendo. E o Cássio teve, assim, quando eu conversei isso com o Cássio, eu falei, Cássio, nossa senhora, é isso mesmo, e não sei o que, tem que ser, e virou um defensor da Jurubeba. Aí hoje, quando eu falei, Léo, deixa eu perguntar um negócio aqui. Eu fui num restaurante, assim, cedo com a minha esposa. Ele experimentou a Jurubeba. Que é aquilo, cara? Eu falei, não. Vou definir o que é. É você pegar uma azeitona apodrecida e mergular em óleo diesel. Aí, cara, é isso. Aquilo é o néctar dos deuses, cara, entendeu? Então, é exatamente por isso que vai chamar Jurubebas, porque uns amam e outros odeiam. Então, tudo que ocorre aqui, todos os assuntos que são debatidos aqui e tal, sempre vai ter gente que apoia, que gosta e tal, e outros que não gostam. Então, é o Jurubebas. Agora, a sugestão dele, e ele vai ser vítima da sugestão, né? É o seguinte, não, Léo, aí você pega um potinho de jurubeba, coloca lá e tal, e todo o programa assim, o convidado vai provar a jurubeba. A cara que ele fizer vai virar o avatar. O thumbnail lá do aí eu falei, vai ser o senhor o primeiro, entendeu? Então, assim, espero que no próximo assunto, né, próximo tema, a gente já esteja pronto para isso. A marca já ficou pronta, ficou excelente. É um negócio que você vai ver, você vai gostar muito, né? E o conteúdo vai permanecer o mesmo e tal, mas o nome tem muito mais a ver com a minha proposta, o que a gente acha, o que a gente pensa e tal, não sei o quê, a forma de fazer, esse modelo de podcast e tudo. Então, né? Aguardem aí Jurubebas, viu? O pior e o melhor podcast do mundo. É isso. Beleza? Então, valeu, muito obrigado. Para você que nos acompanhou até aqui, um abraço, obrigado e até a próxima. Tchau. E não levantem, fiquem aí, tal, pra gente fazer aquele negocinho, aquele mise-en-scène de final, tal. Não levanta não, fica aí.